Shalom, estou aqui mais uma vez para nós darmos continuidade ao nosso estudo sobre libertação e cativeiros espirituais. Então, o que são cativeiros espirituais? Cativeiros espirituais são onde os demônios aprisionam, onde eles fragmentam a nossa alma, impedindo que o sucesso nos alcance em várias áreas, tanto no corpo, quanto na alma, quanto no espírito. Nós já falamos, que nós somos tricotônicos, nós temos espírito, alma e corpo. Nós somos seres espirituais que recebemos uma alma e um espírito. O nosso espírito, o espírito humano, é o Espírito que se conecta com o Espírito Santo de Deus. É ali que nós temos as revelações vinda do alto, é ali que é alinhado aos propósitos, aos projetos que Deus tem para nós na eternidade. Lá em Salmos 40, versículo 7, vem dizendo que todos os nossos dias já foram escritos neste livro na eternidade. Salmo 139, 16, para comprovar aquilo que nós estamos falando, diz que antes de nós sermos um ser, sendo gerado no ventre da nossa mãe, Deus já escreveu um livro a nosso respeito. Então existe um projeto para nós, para cada um de nós lá na eternidade. Jeremias 29, 11 vem dizendo, os planos que Deus tem a nosso respeito são planos bons, são planos de paz, são planos de nos fazer prosperar e de nos dar um futuro. Lá em 1 Coríntios 2,9 ainda nos diz que olho nunca viu, ouvido nunca ouviu, mente nunca imaginou, nem chegou ao coração do homem as coisas que Deus tem preparado para nós. Então são coisas grandiosas. E nós temos a revelação deste livro, dessas coisas grandiosas que Deus já tem projetado para nós na eternidade, através do nosso espírito alinhado ao Espírito Santo de Deus. Esse é o propósito do Espírito Santo de Deus, nos levar, fazer com que nós tenhamos o entendimento do nosso destino profético. A nossa alma é onde ficam as nossas emoções, Quando nós sofremos um susto grande, quando nós sofremos uma perca grande, passamos por um medo, Dessa forma a nossa alma ela é fragmentada. E o inimigo então ele vem e prende esses fragmentos da nossa alma, aonde ficam as nossas emoções. A nossa alma ela está ligada à nossa mente e ao nosso coração. E quando o inimigo ele prende a nossa alma, ele então prende todo o resto. E também o nosso corpo, porque aquilo que acontece na nossa alma reflete no nosso corpo. Doenças, como enxaqueca, como tumores e tantas outras dores nas articulações. Às vezes você tem procurado médicos, e não tem encontrado tratamento, porque são cativeiros espirituais. E Jesus, Yeshua HaMashiach, ele veio justamente para nos libertar destes cativeiros espirituais. Lá em Efésios capítulo 4, 8, Jesus mostra esse ato de destruir cativeiros e dar dons aos homens, que ele veio justamente para isso. Quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Lá em Efésios 4, 8, você vai ver isso. Nós vemos que lá em Lucas capítulo 4, 17 a 19, ele disse que o Espírito do Senhor o ungiu para libertar os cativos. Quando ele estava lá na sinagoga, ensinando ali as pessoas, ele então abre ali a Torá, a palavra de Deus, e justamente em Isaías 61. E ele diz, eis que essa profecia hoje se cumpriu neste lugar, porque eis que o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas, para libertar os cativos oprimidos e anunciar que este é o ano aceitável do Senhor. Então, lá no Velho Testamento, o profeta Isaías, ele já profetizava sobre a vinda de Yeshua, sobre a vinda do Messias, que viria justamente para libertar os cativos dos cativeiros espirituais. Tudo aquilo, meus queridos, que existe no físico, existe primeiro no espiritual. Quando nós vemos uma cadeia, uma prisão, nós vemos ali aquelas grades, Nós vemos a pessoa que está cumprindo pena por detrás, presa naquelas grades, e nós vemos ali também os guardas policiais que ficam ali vigiando para que aquelas pessoas não venham fugir, não venham sair antes do tempo.
No mundo espiritual também é assim. Existem cativeiros espirituais, prisões espirituais, onde a nossa alma fragmentada, ela fica presa nesses cativeiros espirituais, e existe pessoas, demônios, né, que ficam ali tomando conta das almas dessas pessoas, dos fragmentos das almas dessas pessoas. Assim como existe no físico, também existe no espiritual. E neste texto, Jesus ele vem dizendo que essa profecia de Isaías se cumpriu, porque o Espírito do Senhor está sobre Jesus, porque o Senhor o ungiu para libertar os cativos, para tirar dessas prisões espirituais. Mas como eu disse lá em Efésios 4:8, aqui Jesus fala, né, que ele deu este poder também aos homens. Quando ele subiu às alturas, ele levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ele nos deu dons para que nós pudéssemos também sairmos desses cativeiros espirituais, nos autolibertarmos e também libertar outras pessoas. Lá em Mateus 16, Jesus vem dizendo assim, né, quando Pedro, ele fala assim: Pedro, entendeste bem? Sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eis que vos dou a chave do reino. Tudo aquilo que ligares na terra é ligado no céu. Tudo aquilo que desligares na terra é desligado no céu. E Yeshua, então, ele morre, ele vai no inferno, ele pega essa chave do inferno e ele leva cativo o cativeiro. E ele entrega essa chave à igreja do Senhor. Através de Jesus, porque foi ele que pegou essa chave, e através do nome de Jesus, o Senhor nos dá essa autoridade para sairmos desses cativeiros espirituais e para tirarmos outras pessoas desses cativeiros. Muitas vezes, né, nós não temos o entendimento. A religião, ela nos ensina que quando nós entendemos o plano de salvação, aceitamos Jesus como Senhor de nossas vidas, nós já estamos libertos de todos os cativeiros espirituais. Mas a palavra de Deus, ela não nos diz dessa forma. Lá em 1 João, capítulo 3, ele diz assim, olha, se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Então, assim, Jesus, ele perdoou sim. O sacrifício de Cristo, ele é mais que suficiente. Porém, a necessidade de eu, com entendimento, eu preciso renunciar esses pecados, eu preciso confessar, renunciar, lançar o sangue de Cristo e tornar ele sem efeito, né? E Jesus, ele mostra isso lá em Lucas, capítulo 13, versículo 16. Nós vemos que ali existia uma mulher, ela era encurvada. Há 18 anos, aquela mulher estava naquele cativeiro. E Jesus, então, quando entrou ali naquela sinagoga, ele se depara com aquela mulher naquele estado, e ele então chama aquela mulher. E ali ele liberta a mulher. E na época os fariseus, né, as autoridades, os sacerdotes da época começaram a criticar Jesus por ele ter justamente curado no sábado. E Jesus fala assim: por que motivo não deveria livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Aquela mulher, ela estava na igreja, a sinagoga era a igreja da época. E ela conhecia a palavra, ela conhecia os princípios bíblicos, provavelmente era uma praticante dos princípios bíblicos da Torá, mas isso não impediu aquela mulher de ficar durante 18 anos presa em um cativeiro espiritual, até que Jesus, ele chega ali com autoridade e tira aquela mulher, a alma dela que estava aprisionada, fragmentada. Ele então tira aquela mulher do cativeiro espiritual para nos mostrar, meus queridos, que muitas vezes nós estamos na igreja, nós aceitamos a Jesus como Senhor de nossas vidas, somos dizimistas, primiciantes, ofertantes, vamos aos cultos, participamos, oramos, jejuamos, temos uma vida no altar, mas vemos que muitas áreas das nossas vidas não se rompem. Muitas vezes nas nossas finanças não conseguimos romper. Nós vemos que muitos rompem e nós não. Por quê? Cativeiros espirituais na área da finança. Muitas vezes enfermidade, uma enfermidade que o pai morreu de coração, o avô morreu de coração, né? A bisavó morreu de coração. É o que? É uma iniquidade geracional que tem nessa família, que fez com que aquelas pessoas morressem de problema cardíaco. Às vezes também, né, na área financeira, na área
sentimental, você também não consegue fluir. Às vezes você vê que, né, na sua família teve várias pessoas que foram mães solteiras, várias pessoas que foram, que tiveram problemas no relacionamento de divórcio, né, e você também foi uma delas que também passou pelo mesmo quadro. Isso é o quê? Isso são iniquidades geracionais, isso são cativeiros espirituais na sua geração, que precisam ser renunciados, que precisam ser confessados, que precisam ser lançado o sangue de Cristo, tá? Então, nós vemos que uma pessoa em cativeiro, ela tem dificuldade em romper em várias áreas distintas da sua vida. Ela tem dificuldade, né, como eu acabei de citar aqui alguns exemplos, na área sentimental, muitos divórcios na família, muitas brigas na família. Financeira, a pessoa não consegue romper nas finanças, fez curso, se especializou em muitas áreas, mas não consegue romper. Na área emocional, na área ministerial, né? Você tem profecia sobre a sua vida de grande ministério, de um grande chamado, você tem buscado ao Senhor, mas não consegue romper, cativeiros espirituais nos relacionamentos, na área da saúde, como nós citamos exemplos aqui, e na área sexual. E nós vemos, para poder comprovar que tudo aquilo que eu estou falando para você é bíblico, nós vemos alguns cativeiros espirituais encontrados na Bíblia. Jó, ele entrou em vários cativeiros espirituais devido à situação que ele passou, né? Jó perdeu os seus filhos em um único dia, Jó perdeu os seus bens, Jó perdeu a sua saúde, e aquilo ali ele foi entrando em cativeiros espirituais. Para comprovarmos isso, lá em Jó 10:22 diz: terra de profunda escuridão, da sombra da morte e do caos, onde a própria luz é trevas. Ele falava aqui de lugares de escuridão e trevas, aonde a alma dele estava presa. Lá em Jó 37:19 também ele diz: ensina-nos o que diremos, pois não conseguimos pôr em ordem as ideias por causa das trevas. Mais uma vez, ele dizendo que não estava conseguindo pensar, né? Não estava conseguindo raciocinar direito, porque ele sentia que a sua alma estava presa nas trevas. Lá em Salmos 107, 10-12, diz assim, olha: os que assentaram-se nas trevas e na sombra da morte, presos em aflição e em ferros, por terem rebelado contra a palavra de Deus e haverem desprezado o conselho do Altíssimo, de modo que lhes abateu com trabalhos o coração, caíram e não houve quem os socorresse. Lá, meus queridos, em Isaías 42:22 diz assim: esse povo foi saqueado e roubado, estão presos em cavernas, olha, cavernas espirituais, prisões espirituais. Este povo foi saqueado e roubado, estão presos em cavernas, em prisões, porque não há ninguém que requeira, não há ninguém que diga devolva. Enquanto você não tem o conhecimento, enquanto você não tem o entendimento, enquanto você não renuncia esses cativeiros espirituais, enquanto você não confessa esses pecados geracionais, as trevas estão ali roubando tudo aquilo que você tem. Mas quando você tem o entendimento, você começa a requerer, você começa a confessar, você começa a requerer. Tudo aquilo que é seu é restituído para a glória do Senhor Jesus. Lá em João, capítulo 10, versículo 10, vem dizendo que Jesus, Yeshua, ele veio para nos dar vida e vida plena. Plena em todas as áreas de nossas vidas, na emocional, na financeira, na área familiar, né? Na área da saúde. Jesus, ele pagou o preço na cruz para nos dar vida plena em todas as áreas de nossas vidas. Mas muitas vezes, por nós não termos entendimento, as trevas nos prendem em cativeiros espirituais e nós ficamos ali sem viver os planos e projetos grandiosos que Deus tem para nós. Lá em Salmos 40, 1-3, Davi, ele era um rei com um propósito, com um chamado muito grande. E as trevas, ela sempre vinha com todo o ímpeto contra a vida de Davi. E com isso, Davi, ele ficava preso em alguns cativeiros espirituais. Mas Davi, ele tinha o entendimento, porque Davi, ele era um profeta também, de visão aberta, muita intimidade com Deus. Então, ele tinha entendimento quando a alma dele estava presa em cativeiros espirituais. E ali ele clamava ao Senhor, ele requeria e saía daquelas prisões espirituais. Lá em Salmos 40, 1-3, nós vemos: esse
Esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim. Ouviu o meu clamor, presta atenção, tirou-me de um poço de perdição. O poço de perdição é o cativeiro espiritual no qual ele estava, assim como nós falamos, assim como existe aqueles poços, né, onde no fundo é muita lama, assim também existe no âmbito espiritual. E muitas vezes a alma é fragmentada e levada para estes poços de perdição. Ele fala aqui, ó, tremendal de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha. Quando ele clamou ao Senhor, ele esperou, ele confiou. O Senhor então tira ele daquele poço de perdição, daquele tremendal de lama e coloca os seus pés sobre a rocha, firma os seus passos e põe nos seus lábios um cântico novo e um hino de louvor ao nosso Deus. O Senhor também está querendo firmar os teus passos. O Senhor também, ele quer colocar um cântico novo nos seus lábios e um hino de louvor ao nosso Deus em gratidão. Jesus já pagou o preço, mas te falta entendimento. O entendimento, conhecimento, ele te liberta. E nós precisamos ter, meus queridos, esse entendimento, porque hoje nós vemos muitas libertações, aonde você vai em uma igreja, chega lá um pastor com autoridade, né? Ele vai ali, ora pela sua vida, e aquele demônio naquela área, ele é expulso. Porém, muitas vezes, quando chega do lado de fora, ele já volta. Ou, né, passa um tempo, né? E de repente aquela situação começa novamente. Por quê? Porque você não teve entendimento, as portas não foram fechadas de forma correta. E aí as trevas voltam novamente a atingir naquela área da sua vida, porque não teve renúncia, porque não teve confissão. Então o inimigo, ele continua achando legalidade. Nós vemos também Elias. Elias era um grande homem de Deus, que guerreou ali com 850 profetas, né, das trevas, mas quando Jezabel chegou ele e afrontando Elias, né, quando Jezabel afrontou Elias então ele entra num cárcere espiritual, ele entra ali numa depressão. Elias também é um exemplo de cárcere espiritual. Nós, meus queridos, vemos que a nossa alma, ela sinaliza esses cativeiros espirituais. E como a nossa alma sinaliza esses cativeiros espirituais? Através de sonhos, né? Quando nós temos esse entendimento. E ali nós começamos então a pedir ao Espírito Santo de Deus para nos mostrar aonde a nossa alma está presa em cativeiros espirituais. O Senhor ali, ele começa a nos dar sonhos, né? Dependendo de como tiver o nosso nível espiritual, o Senhor também começa a nos dar visões. Ele usa pessoas para que possa nos apontar aonde está este cativeiro espiritual. E quais são as situações que corrompem a alma e atraem esses laços de cativeiro? Como assim? Como nós entramos nesses cativeiros espirituais? Através de consciência de pecado não confessado. Eu tenho consciência que eu pequei, mas eu não confesso esse pecado. Então, nesse momento, né, eu tenho uma legalidade das trevas para me colocar em um cativeiro espiritual. Outro, juras e promessas. Laços de alma, né? Pessoas que têm relacionamento, né, com outras pessoas através do sexo. Lá em Gênesis 2 vem dizendo que o homem se unirá a uma mulher e os dois serão uma só carne. Quando há esse relacionamento, né, as almas, elas se entrelaçam, elas se unem. E aí, quando há separação deste casal, já não estão mais juntos, o que acontece? Parte da alma dele fica comigo, parte da minha alma vai com ele, né? E assim, quantos relacionamentos nós tivermos através do sexo, esse mesmo ato, ele vai acontecendo nas nossas vidas. E muitas vezes isso nos impede de sermos felizes no relacionamento. Por quê? Porque a nossa alma está presa a alguém e a alma daquela pessoa presa a nossa. Então nós precisamos de fazer esse desligamento de alma. Outra coisa, fim de namoro, fim de noivado. Às vezes nós não aceitamos o fim daquele relacionamento, entramos numa tristeza profunda. E isso nos leva a cativeiros espirituais. Ocultismo e pactos espirituais nos prendem em cativeiros espirituais. E às vezes você diz, mas eu nunca me envolvi com o ocultismo. Mas às vezes seu bisavô se envolveu com o ocultismo, fez aliança com as trevas. E ali quando passa um determinado tempo, as trevas querem requerer, né, de você aquela aliança que o seu
avô fez, porque faz parte da sua geração. Drogas e alcoolismo, maldição ouvidas, principalmente maldição, né, de autoridades eclesiásticas, como pastores, como padres, também autoridades, né, no mundo físico, como o nosso pai, nossa mãe, nosso avô, né, o esposo, porque o esposo, ele é o sacerdote da casa, ele é a autoridade sobre a esposa. Muitas vezes o filho, né, a mãe fala assim, você não vai dar para nada, né, você não tem futuro, e você vê que o filho se torna um adulto e não consegue avançar na vida sentimental, não consegue avançar na vida profissional, porque houve ali uma palavra de maldição. As palavras, meus queridos, elas têm vida. Por isso nós precisamos pensar muito antes de liberarmos uma palavra. Ela pode gerar vida e ela pode gerar morte, né, no mundo espiritual. E essas palavras de maldição, elas podem estar dando legalidade às trevas para impedir que você venha viver as promessas de Deus na sua vida. O orgulho também é uma coisa onde as trevas trabalham muito forte. O que fez com que Satanás, né, fosse expulso do céu? Ele se orgulhou, ele quis ser igual a Deus. E o inimigo hoje, ele trabalha da mesma forma nos nossos corações para colocar orgulho, para nos sentirmos superiores aos outros. E isso faz com que nós venhamos entrar em um cativeiro espiritual. A mágoa. Muitas vezes aconteceu algo lá atrás, já passaram décadas, mas aquela mágoa ficou no seu coração. Você não conseguiu perdoar aquela pessoa e isso impede o Senhor de agir na sua vida. Você fica presa em cativeiros espirituais, trazendo para você enfermidade, trazendo para você maldições. Quantas vezes nós vemos pessoas que estão ali presas em cativeiros porque não conseguiram perdoar, porque guardaram mágoa no seu coração. Eu costumo dizer que a mágoa é eu beber o veneno aguardando que o outro morra, mas quem morre sou eu. Jesus, ele vem dizendo lá na oração do Pai Nosso que estais no céu, né? Santificado seja o teu reino. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, meus queridos, existe, né, uma condição para o perdão dos nossos pecados. O primeiro é eu perdoar. Se eu não perdoo, eu não sou perdoada. Então, eu não perdoo por conta daquele que me feriu, mas eu perdoo por mim, porque eu preciso estar bem, eu preciso estar livre de todas as amarras, para que eu possa viver os projetos que Deus tem para a minha vida. O trauma, né, às vezes traumas que nós sofremos na infância, ou até que a nossa mãe sofreu na gestação, aquilo passa para nós e muitas vezes pode nos prender em um cativeiro espiritual. Então, qual é a garantia que nós temos de libertação? Nós vemos isso lá em Jeremias 50, versículo 33 e 34. Assim diz o Senhor dos Exércitos: os filhos de Israel e os filhos de Judá foram oprimidos, juntamente todos os que se levaram cativos os retiveram e não os quiseram soltar. Mas o seu Redentor é forte, o Senhor dos Exércitos é o seu nome. Certamente pleiteará a causa deles para dar descanso à terra e aquietar os moradores da Babilônia. Nós estamos muitas vezes como este povo de Israel, sendo oprimidos, né, levados em cativos espirituais, né, e as trevas não querem nos soltar. Mas o nosso Redentor é forte. Quem é o nosso Redentor? É Jesus, Yeshua. Ele já foi nas trevas, no inferno, e ele fez cativo o cativeiro para que nós pudéssemos ser livres. Essa é a certeza que nós temos da libertação através de Cristo Jesus. Aqui em Isaías 32:18 diz: e o meu povo habitará em morada de paz e em habitação segura e em recessos de repouso. Esse é o projeto de Deus para a sua vida e para a sua descendência, que você habite em morada de paz, em habitação segura, em recessos de repouso. E aqui para nós, né, terminarmos, lá em Efésios 4:8 diz: por isso diz,
quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele concedeu dons a você, dons a mim, para que nós possamos nos autolibertarmos, sairmos desse cativeiro espiritual e vivermos os sonhos e projetos que Deus tem para nós. Viver a vida plena, que está em João 10:10. Viver aquilo que está lá em 1 Coríntios 2:9, que olho nunca viu, ouvido nunca ouviu, mente nunca imaginou, nem chegou ao seu coração as coisas que Deus tem preparado para você. Este é o tempo de você, com entendimento, buscar a face do Senhor, para que você possa sair destes cativeiros espirituais. Existem mapeamentos que nós fazemos da nossa vida desde quando nós estamos sendo fecundados no ventre da nossa mãe. E nós fazemos esse mapeamento até o dia de hoje. E ali nós vamos encontrando cada área nossa que está em cativeiro espiritual. Nós vamos renunciando, nós vamos confessando, nós vamos lançando o sangue de Cristo e nós vamos sendo libertos. Para a glória do Senhor, nós já temos aqui alguns testemunhos de pessoas que em pouco tempo, em menos de um mês, elas já saíram de cativeiros espirituais nas suas finanças, né, na sua vida familiar, né, problemas que estavam tendo de separação, né, na sua descendência, que já não estão tendo mais. Por quê? Porque o problema está sendo tratado pela raiz. Eu espero que essa palavra tenha ministrado no seu coração, tenha te dado entendimento para que você possa viver as promessas de Deus para a sua vida. Se essa palavra ministrou no seu coração, compartilhe com muitas outras pessoas, para que elas também possam chegar ao conhecimento da verdade. Que Deus te abençoe.